Olá, boa tarde a todos. Hoje, 27 de agosto de 2011, estamos aqui no campus do CIAEC, em Foz do Iguaçu, na sala de transmissão online da Apex, com mais uma apresentação online. Seguindo a tradição, de uma vez por mês, nós temos aqui na Web Conference uma entrevista, né? E aqui o convidado dessa semana é o professor Moacir Gonçalves e a professora Rosemary Salles. Lembrando que essa transmissão ela ocorre ao vivo. Vocês que estão em casa podem participar desse bate-papo, fazendo perguntas, comentários, que dentro do possível eu estarei mediando essas questões e os professores também respondendo o questionamento de vocês. As transmissões online aqui na Apex acontecem todos os sábados, das 15h30 até as 17 horas. E caso vocês tenham interesse em baixar alguma apresentação, vocês podem entrar no nosso site e fazer o download das apresentações que vocês tenham perdido. Hoje estamos aqui, então, com os nossos dois autores, autores do livro Dinâmicas Parapsíquicas, o professor Moacir Gonçalves, que eu vou fazer uma breve apresentação para vocês. É voluntário, pioneiro aqui da CCCI, começou o seu voluntariado em 82, é de São Paulo. Em 88, ele contribuiu para a fundação do hoje, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, onde voluntariou até 95. Neste ano, ele foi convidado a participar da fundação do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, aqui em Foz do Iguaçu. Em 98, tornou-se docente conscienciológico e em 2003 assumiu o epicentrismo consciencial, passando a ministrar uma série de atividades bioenergéticas de campo parapsíquico na função de EPICOM. E a professora Rosemary Salles é voluntária também da conscienciologia desde 94, foi representante do IIPC no Campo Grande, e de 96 até 97. Em 98, tornou-se docente, conferencista de conscienciologia, publicou o primeiro livro, que é Consciência em Revolução, em 2003, participou da fundação da Editares, que é uma instituição conscienciocêntrica, em 2005, e da Unesco, União Internacional de Escritores da Conscienciologia, em 2008, na qual foi coordenadora geral. Publicou diversos artigos científicos sobre temáticas relacionadas à parapoliticologia, parapsiquismo e conscienciografologia. Então, são os dois autores deste livro, que eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, chamado Dinâmicas Parapsíquicas. Então, para iniciar aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, seria interessante se vocês explicassem para as pessoas que são de fora, que não conhecem, que não estiveram aqui no CIAEC, que nunca participaram de uma dinâmica parapsíquica, o que é essa dinâmica, essa atividade parapsíquica? Bom, quem você está falando é Moacir Gonçalves. A dinâmica foi criada, quer dizer, eu criei as dinâmicas, quer dizer, vamos supor que desde 2003, quando o professor Valdo deu a ideia, de criar o acoplamentário, que é um laboratório, o primeiro laboratório do planeta sobre esse tema. E eu, que gostava de mexer muito com o processo energético, isso desde quando eu conhecia a Conscienciologia, Então, o que ocorreu? Me veio a ideia, de também começar a mexer com a energia de alguma outra forma mais sistemática, mais assim. E foi daí que nasceu a ideia e eu comecei a criar mais com alguns colegas, aquilo que nós chamamos hoje de dinâmica. Naquela época era apenas uma troca de energia, mexer com chakras, desenvolver, sentir o processo energético, assimilação, desassimilação, quer dizer, começar a entender e desenvolver essa parte que era a parte da bioenergia. O que ocorreu? Na realidade, aquilo foi tomando mais corpo, mais ascensão, outras pessoas começaram a aparecer e chegou numa época que estava lá 12, 13 pessoas já participando dessas que nós chamamos hoje de dinâmica, que é naquela época. E num dos eventos lá, que o professor Valdo vai deixar uma tertúlia, o professor Valdo indicou, e passou para que eu
que já estava encabeçando aquela dinâmica, né, se tornasse então o EPICOM, o epicentro daquilo ali, oficialmente, a partir daquele momento. E com isso foi criado, foi expandiu essa dinâmica. Hoje em dia, nós temos dinâmicas todos os dias da semana, inclusive alguns dias nós temos de 2 a 3 dinâmicas, né? Essas dinâmicas variam de 10, 15 pessoas até 25 pessoas, mais ou menos no máximo, né? Por quê? Dependendo porque cada dinâmica tem uma duração de 2 horas, 2 horas e meia. Então, as dinâmicas, elas iniciaram oficialmente em 2003? Em 2003. E foi em 2003 que você se mais tornou ou menos assim, em outubro de daqui. 2003, porque em março, mais ou menos, que foi inaugurado o agroalimentário, né? Então, nós começamos. Quando foi mais ou menos em outubro, é que ocorreu, oficialmente, foi colocado como epicentro para as dinâmicas. Aquilo, então, abriu, porque até então, aquilo ali era um processo mais, se fosse pessoal, mais apenas dentro do CIEC. E informal também. Né? Mas informal apenas desse grupo. Então, ali, uma vez, né? Quase uma vez por semana, a gente ia ali, alguns dias, né? O que ocorreu? Com essa oficialização, nós passamos então a abrir as dinâmicas para quem quisesse participar. E aí chegamos a ter 30 e poucas pessoas numa dinâmica de sábado, de domingo, e com o tempo aquilo foi se tornando, essa dinâmica foi tendo uma repercussão muito maior, né? E hoje nós temos 11 a 12 dinâmicas atuando dentro do CIEC. E com isso, outras dinâmicas, foram criadas em outros locais também, né? Algumas dinâmicas, algumas instituições que chamam de ICs, né? Que foram instituídas outras dinâmicas, outras bioenergias no sentido mais ou menos semanal. Porque até aquele momento não existia nada nos moldes, como nós falamos, da Conscienciologia, dentro de uma instituição. Não existia nada que mexia, a não ser o STP2, que já era, e depois o acoplamentário. Sim, trabalhos de campo, né? Exatamente. E Rose, como é que iniciou o teu trabalho dentro das dinâmicas, assim? Quando o Moacir começou com as dinâmicas, eu morava ainda no Rio de Janeiro, né? E em 2003, no final de 2003, eu vim morar em Foz. Então eu comecei no mesmo ano? Foi no mesmo ano. A gente se conheceu, a gente começou a namorar em 2003. Ele passou a ser EPICOM, foi tudo 2003. Aí, em final de 2003, eu vim para cá, né? Em março de 2004 foi quando eu comecei, porque aí eu me estabilizei e tal, né? Então eu comecei a participar como mais uma participante, né? Trabalhando com as energias e tudo mais. Mas, com o tempo, eu comecei, assim, como eu tenho alguma facilidade para escrever e tal, eu mesma me predispus, né? Olha, deixa eu ajudar a escrever. Por quê? Porque todas as dinâmicas, elas eram registradas, então, tudo anotado. Tudo que as pessoas falavam, a gente registrava. Isso, inclusive, deu base para a gente publicar esse livro, né? Aí eu comecei a ajudar anotando os relatos das pessoas. E, com o tempo, a pessoa que estava na frente do trabalho com o Moacir, ela se afastou da Conscienciologia e eu acabei, assim, foi meio que natural, né? Fui tomando a frente, né? Mas o meu trabalho era mais de monitoria. Então, o Moacir, ele era o EPICOM, o epicentro, então ele coordenava toda a parte energética, coordenava os trabalhos mesmo de assistência que aconteciam nas dinâmicas, né? E eu fazia a parte mais administrativa, cuidar de aluno, receber as pessoas, ver se o pessoal desligou o celular antes de entrar, esse tipo de coisa, né? Então, a partir daí, a gente começou a criar essa função de monitoria, que até então, assim, o grupo foi criando, as pessoas foram se reunindo, mas era tudo muito na informalidade. Aí, a partir do momento que assim, a gente entrou, né, no caso, quando eu entrei, que a gente começou não, vamos criar uma pessoa que é o monitor, essa pessoa vai chegar mais cedo, vai abrir, vai ligar o ar-condicionado, então uma série de tarefas que o monitor de evento mesmo faz, né, então a partir daí foram estabelecidas as monitorias, então cada dinâmica tinha lá os seus monitores e tudo mais, aí com o tempo várias dinâmicas foram sendo criadas,
Então, chegou assim, a 22 dinâmicas criadas, né? Criava, às vezes fechava. Desculpa te interromper, mas no início era tudo epicentrado pelo Moacir. Isso, no início era tudo epicentrado pelo Moacir. Então, como ele que criou, era muita demanda de pessoas querendo participar. Então, ele fazia lá toda segunda-feira de manhã. Não dava mais, não cabia todo mundo na sala. Então, vamos aumentar, vamos abrir mais uma turma. Aí, abria mais uma turma. Então, foram abrindo as turmas, né? E chegou num momento em que algumas turmas também começaram a ser fechadas. Sábado à noite não dá, tem evento no CAEC, então vamos fechar de sábado, juntar com a de domingo. Vamos fazer uma nova, vamos fazer uma de dispersidade? Então, aí fechava aquela do parapsiquismo, abria uma de dispersidade. Não é bem fechava, aquele grupo mudava, passava para um outro Matepensene, a gente considerou isso como sendo fechadas, né? E foram várias que foram criadas assim. Então, chegou no momento em que tinham 11 dinâmicas semanais, o Moacir coordenava e participava de todas elas. E a partir desses, né, que foi o teto máximo, né, de dinâmicas que uma única pessoa coordenou, que foi um dos recordes, né, o Moacir, então, começou a delegar, a convidar outras pessoas para participar junto com ele. Aí o Hernande Leite abriu uma dinâmica, a Marina começou a participar também, Marina Tomás, e aí ele começou a convidar a Cristina Aracaki, que estava desde o início, e as dinâmicas começaram, então, a ser desenvolvidas por outros EPICONs. Hoje, as dinâmicas que tem hoje, cada dinâmica tem, né, são EPICONs diferentes, quase todos os EPICONs já passaram já coordenaram alguma dinâmica, né, pelo menos os EPICONs aqui de Foz do Iguaçu. Quem não é de Foz, os EPICONs também já participaram aqui, né, a gente fez o levantamento estatístico disso. Então, quer dizer, foi democratizando, digamos assim. Que era uma etapa, né, precisava de alguém para abrir a picada. Foi o trabalho que ele fez. Com o tempo, foi a passagem natural do bastão, né? Outras pessoas foram entrando, as dinâmicas foram ficando cada vez mais especializadas. Então, a da PEX, ela é bem específica, ela vai tratar do tema PROEX. A da INVEX vai tratar de INVEX. Então, os EPICONs que mais afins, né, com determinadas temáticas, foram assumindo as frentes, né, dessas novas atividades e mantém até hoje, né? Tem uma pergunta online da Camargo, de São Paulo. Ela pergunta, quais são as 11 dinâmicas que existem? Né? Bom, e aonde elas podem ser praticadas? As 11, na verdade, são 12. Tem a de segunda-feira, que ela é de clarividência de segunda, né? Eu acho que tem no livro, né? Eu acho que é mesmo, vamos olhar aí no livro, né? Fica mais fácil. Que a gente até lembra de cabeça, mas algumas a gente pode... Vamos deixar sugestão para o pessoal adquirir o livro. Que o livro é interessante, que além de contar a experiência de vocês com as dinâmicas parapsíquicas, benefícios, né? O como se faz as dinâmicas, então tem... Uhum. Aí tá mais ou menos por aqui. Não, mais para cá. Estamos aqui procurando as dinâmicas, só para mostrar para vocês quais são as dinâmicas que existem, né? Aqui. Segunda-feira é uma dinâmica parapsíquica, que assim, tem algumas dinâmicas que continuaram com o nome dinâmica parapsíquica, né? Mas elas têm a especialidade. Então, a de segunda-feira, ela é a dinâmica parapsíquica, mas o foco dela é clarividência. Aí, na segunda à noite. Na terça de manhã, tem a dinâmica que é do cosmograma, então essa é a única dinâmica que é feita fora do auditório, do salão onde acontecem as dinâmicas, ela é feita no laboratório do cosmograma. Então, são feitos recortes de jornal, mas com foco no desenvolvimento do parapsiquismo, da autopercepção. Aí, na terça à tarde, é da experimentologia, são desenvolvimento de epicentrismo também, as pessoas, a cada período, uma pessoa, cria uma dinâmica, né, um dos participantes cria uma dinâmica e aplica com o grupo. Na dinâmica da terça à noite é a da desperticidade, que são debates sobre desperticidade e parapsico, é uma dinâmica que tem dois EPICONs. Na quarta-feira à tarde tem a dinâmica avançada bioenergética, essa é específica para desenvolvimento do epicentrismo. Então, são feitos sorteios, a pessoa sorteada, ela atua como epicentro, mesmo num trabalho de desenvolvimento de passividade mental para os amparadores e tudo mais.
Aí tem a dinâmica da Apex, agora tem uma nova na quarta noite, que é da Parapoliticologia, que não está no livro. Abriu agora, depois da publicação. A dinâmica da Parapsíquica aplicada para o Ex, que é na quinta-feira de manhã, que é também, né, a Apex que participa, que está na frente. A dinâmica com foco, óbvio, na ProEx. A dinâmica aplicada para a Direitologia, que é na quinta tarde. A dinâmica... a dinâmica da Parapoliticologia é à noite, desculpa. É na quinta noite, não na quarta, me confundi. Na sexta, a dinâmica interassistencial holossomática, ela é com foco na paracirurgia. Essa dinâmica, ela tá, eu não sei se ela já foi, ou ela está em processo de ir para a OIC. A dinâmica bioenergética das crianças é no sábado de manhã, então é um trabalho bem interessante, bem dinâmico mesmo. São diversos professores, são atividades bem variadas, que é justamente para aprender atenção. Então, são crianças e adolescentes que participam. Tem a dinâmica da desperticidade no domingo de manhã também. A das crianças já tem 5 anos, o Moacir está falando aqui. E tem a dinâmica aplicada à INVEX, que é no domingo à noite. Então, essas aí são as 12 dinâmicas vigentes no momento. E essas dinâmicas, por enquanto, elas só são realizadas aqui no CAEC, né, em Foz do Iguaçu. Isso, por enquanto elas são aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu. A pessoa que vier em Foz, ela pode chegar na recepção e falar, olha, eu quero conhecer uma dinâmica. Então, ela vem, participa de uma dinâmica, vê como é que funciona e tudo mais, né? São abertas. E agora, não tem pré-requisitos. Agora, a partir do momento que a pessoa se estabelece em Foz, ela passa a morar em Foz, ou ela vem passar uma temporada, né? Vem ficar 6 meses. Tem pessoas que vêm de Portugal, às vezes ficam aqui alguns meses, ou vêm de outros países, ou de outros lugares para ficar uma temporada, elas também podem participar. Por quê? Porque as dinâmicas são semanais. Então, a pessoa vem aqui um dia, vai embora no final de semana, vai embora no outro dia, não tem como ela dar continuidade, né? Quer falar? E tem dinâmica que nós dizemos assim, que ela é aberta. Quer dizer, qualquer pessoa que vem aqui pode participar, né? Ir lá e conhecer a dinâmica e participar, como se fosse avulso, né? Vai lá tal. E existe algumas outras dinâmicas, no caso da desperticidade, que ela vamos supor assim, só para as pessoas que moram aqui em Foz e que desejam, né? Então ela faz uma entrevista e pode participar. Quer dizer, no fundo ela é aberta, só para quem mora em Foz. É porque ela... Tá, posso falar? Não. É porque ela já vem estudando o primeiro 700 experimentos, os verbetes e o conscienciograma. Então, como já vem no estudo continuado do conscienciograma, com foco na desperticidade, a pessoa que ela chega pela primeira vez, ela cai de paraquedas, né? Porque ela não está acompanhando o desenvolvimento do grupo. Então, por esse motivo. Mas quem quer entrar já para começar a participar da dinâmica, aqui para quem mora em Foz, a pessoa já pode entrar. Agora, a visitante vem uma vez aqui e vai participar, a gente indica de outras dinâmicas que são mais pontuais. A pessoa pode vir um dia e ela vai tirar o proveito, né? Uhum. Tem uma outra pergunta que diz o seguinte: se no livro, né, se no livro que vocês escreveram, tem alguma técnica de desenvolvimento do frontochakra? O desenvolvimento do frontochakra, especificamente assim, não tem. Mas, na realidade, todas porque nós usamos também, como a contribuição do próprio Sr. Valdo, né, que criou assim, o estado vibracional. Então, nós usamos, além do estado vibracional, eu criei outras técnicas que favorecem o quê? Favorece desenvolver não um chakra apenas, todos os chakras, porque se você movimenta as energias, todos os chakras vão sendo desbloqueados. Quando você sente, por exemplo, assim, as energias no frontochakra, coronochakra, é porque todos os outros chakras também já estão desbloqueados, já estão abertos, funcionando nitidamente. Agora, isso não quer dizer que momentaneamente, ou esporadicamente, ou por alguma outra razão, você pode ter um ou outro chakra que é mais bloqueado, que a gente chama. Por exemplo, o chakra umbilical é um dos chakras, na realidade, mais, embora ele funcione, mas ele é mais difícil de desenvolver. Por quê? Por causa da própria estrutura, que é o chakra mais umbilical, o chakra que vem com a parte, mais biológica, mais primitiva. Então, é um dos chakras que tem mais dificuldade de desenvolver. Quer dizer, que ele se expande com uma estrutura, com uma perfa muito maior,
mas depois de um certo tempo, depois que a pessoa já desenvolveu quase todos os outros chakras, é que esse chakra, mas isso não quer dizer que ele não esteja já desenvolvendo e funcionando. Tem uma outra pergunta, a Inês, ela quer saber o nome do livro, né? O nome do livro é Dinâmicas Parapsíquicas. Inês, depois você nos fala de onde que você é, que aí a gente vai ver se tem... tem no Shopcons, né? www.shopcons.com.br, é o site oficial da Editares, né? De venda de livros da Conscienciologia. Mas o IPC está vendendo o livro também? O IPC também, também nas unidades do na IPC. sua cidade, pode ser que você encontre no IPC. Certo, Inês? Tem uma pergunta da Ana, que ela diz o seguinte, gostaria de saber se há possibilidade do estado vibracional se auto-instalar e se isso acontece com a ajuda de alguma central extrafísica de energia. Se você pensar bem, um atleta, né, ele começa a desenvolver, a fazer sua performance gradativamente. Então ele vai treinando até que chegue numa hora que aquilo está íncito dentro dele. Aquilo já é tão natural dele como respiração, para ele fazer, correr, desenvolver, certo? Sem que aquilo tenha nenhum transtorno, sem que aquilo é coisa natural. O desenvolvimento do estado vibracional é mais ou menos como um atleta. Você tem que treinar, desenvolver, fazer essa circulação, né, fechada, aberta, desenergia, energia, até que chega um momento que isso se torne como se você fosse uma respiração, uma coisa natural de você, certo? E com isso que a sinalética, outros sinais que vão aparecendo, você vai tomando essa vai aparecendo, que facilita o quê? Você perceber a parte de ambientes, a parte de interação energética com outros ambientes, isso facilita o quê? Aí, vamos supor, se você tem aquilo instantaneamente, às vezes o próprio ambiente que você entra, às vezes já faz com que você entre em estado vibracional automático, porque você já tem tudo aquilo já tão corriqueiro, tão instantâneo dentro de você, e isso ocorre. Agora, para chegar nisso, leva-se alguns anos, dependendo da pessoa, tem pessoas que já têm uma facilidade com os chakras mais desbloqueados, mesmo que ela não tenha concentração disso, então aquilo facilita esse desenvolvimento. Mas, se ela não tem, na realidade, qualquer pessoa pode mexer com as suas energias, que são as energias do holochakra, que dá vitalidade, como nós vivemos aqui nessa dimensão de 70, 80, 100 anos, né? Isso vai crescendo à medida que a evolução, as coisas, a biologia e a genética vai favorecendo isso. Agora, essa movimentação de energia do holochakra depende de cada um, da soltura, da afinidade, da concentração, de como essa pessoa, como ela trata, como ela é, como é que é a sua personalidade, ela é mais centrada em si, ela já tem uma vertigem muito maior, isso tudo facilita. Nós temos uma outra pergunta também da Tamara, que ela diz o seguinte, quais são os objetivos das dinâmicas parapsíquicas voltadas para as crianças? E se vocês poderiam dar algum exemplo de temática que são trabalhadas nas dinâmicas? Vamos supor que hoje em dia, por exemplo, na minha idade, eu era garoto, criança, né? Então eu tinha, por exemplo, assim, bronquite asmática, né? E aquilo, a respiração me sufocava. Você tem relato no livro, tem né? Relato no livro. O que ocorreu? E eu saía fora do corpo. Quer dizer, saía fora do corpo e me via volitando, né? E eu nasci lá numa fazenda, no meio do mato lá, né? E eu me via volitando no meio do bambuzal, 1 metro do chão e volitando. Quando eu voltava, aquilo me aliviava, mostrava. Então eu já comecei a criar. Hoje, eu sei que isso depende do curso intermissivo, da procedência, mas naquela época eu não tinha. Então, e se você fosse falar qualquer coisa, eu tenho, por exemplo, um exemplo bem claro nisso. Eu teve uma das minhas, já adolescente, assim, eu tive uma projeção. Hoje eu sei que é projeção, mas tem esse conhecimento, mas naquela época eu não tinha. E, sozinho lá, não tinha onde recorrer. Então, eu saí e me sentia puxado, como se fosse, né, aquilo atraído para algum lugar, é difícil de locomover. Atraído para o corpo físico? Não, fora do corpo, fora do projetado. Aí o que ocorreu? Eu fiquei intrigado com aquilo, achei que era alguma coisa, sei lá, mas pô, já tinha uma noção dessa época de espírito, coisa e tal. Achei que fosse alguma coisa assim. Aí
Quando eu voltei, que eu estava andando já, botar no meu corpo normal, eu comecei a pensar, falei assim, eu vou lá no centro espírita, eu vou perguntar o que é isso. Aí é como se o amparador, hoje eu sei que é amparador, mas naquela época é como se abrisse a minha mente, né, a minha cabeça assim, e falasse nitidamente, olha, não adianta aí que eles não vão saber te responder. Eles não vão saber te responder. Aí eu fiquei quieto, então eu não tinha onde recorrer. Agora, eu penso o seguinte, o que a dinâmica das crianças facilita tudo isso? Facilita porque hoje em dia os pais já vêm no CIAEC, já conhecem a Conscienciologia, e os filhos começam também a ter esse interesse de conhecer. E o que a dinâmica? Você vai juntar os afins, as crianças da mesma idade, mais ou menos, entre de 8 anos a 12, 13, 14 anos, até 15 anos, já tem hoje, mais ou menos, porque eles já faz 5 anos que nós temos essa dinâmica, e as pessoas foram crescendo, e hoje ainda estão lá. Hoje já estão se tornando professores, dando aula. Chegar aí no shopping e dar lá como se fosse uma contribuição, falar de como que foi o desenvolvimento deles. Quer dizer, eles cresceram, eles desenvolveram. Então, muitos deles foram perdendo o quê? O medo e tendo a compreensão, começando a instalar o estado vibracional muito mais, corriqueira, entender muito mais que os pais às vezes. Entendeu? Daqui a pouco, então aquilo que os pais ficavam preocupados, hoje eles entendem, é capaz até de ajudar os pais em alguns processos de desassédio ou de outra intrusão qualquer, porque eles já têm essa capacidade. Depois de 5 anos mexendo com isso, eles já entendem perfeitamente o que é projeção, o que é holochakra, o que são os chakras, desenvolvimento. Eles entendem isso, têm essa compreensão, já estão dando aula, se for o caso, nesse sentido, né? Já tem essa capacidade, se quiser dar aula, eles têm essa disposição. Por quê? Depois entraram com 7 anos, né? E teve uma das garotinhas lá, que era uma japonesinha, né? Ela, numa das nossas dinâmicas, né? Ela se projetou, porque a técnica era para se projetar e no centro do negócio. Ela se projetou e teve uma retrocognição nessa projeção. E se viu como se fosse na China. Ela não soube explicar. Se foi na China, se foi no Japão, ela foi no Oriente. E que ela se via lá, a dona, como se fosse a rainha lá, né? E mandava em todo mundo. Mandava em todo mundo. E quando ela voltou, e ela é muito séria, quando ela voltou, chegou na casa dela, lá com os pais, ela falou assim, agora eu descobri por que aqui eu mando em todo mundo. Por que ela já quer mandar em todo mundo, entendeu? E ela foi descobrir, ela se descobriu. Isso é muito importante para ela. Ela descobriu que aquele tipo de personalidade que ela tinha foi uma coisa do passado, que hoje ela não precisa mais daquilo. Ela começou a compreender isso. Então, mesmo uma criança de 8, 10, 12 anos, ela vai entendendo isso com o tempo. Nada outra coisa. Só de uma criança saber fazer o estado vibracional, saber perceber, começar a interagir com as coisas, com as pessoas, e compreender isso num sentido mais cosmoético, mais ético, mais de interação, sem medo. Porque, sabe, sem medo, com o peito aberto, mas compreendendo essa relação, compreendendo o que é a bioenergia, o que é essa interação. Você sabe, se os afins se atraem. Se você joga energia, vou supor, com qualquer pensamento negativo para uma pessoa, aquilo pode fazer mal para aquela pessoa, ou você tem um retorno negativo em cima de você. Ou a consciência que está lá, o assediador pode vir em cima de você. Um exemplo assim, né? Então elas começam a tomar essa autoconscientização de tudo isso. Isso é muito importante. Na hora que elas se tornarem mais adultos, né? Começarem a entrar, elas já vão ter uma performance, uma compreensão muito maior do que nós. Quanto tempo levamos para ter isso? Né? E eu falo o seguinte assim, não sou eu, como muitos daqueles pais, falei, olha, poxa, eu gostaria de ter um Moacir, né? Sim. Porque na minha infância eu falei, eu também queria, mas não tinha. Então, eles já estão tendo. Entendeu? Não, e dessas crianças, elas mesmas já fizeram, organizaram um simpósio onde elas apresentaram, assim, cada um fizeram lá os relatos parapsíquicos deles. Tem criança ali que começou a escrever livros sobre parapsiquismo,
criança de 11 anos, foi fazer curso lá de escrita para poder escrever um livrinho de parapsiquismo. Então, quer dizer, é uma recuperação de cons, né, parapsíquicos desde cedo. Porque, na verdade, se vocês trabalham nessa dinâmica das crianças especificamente, vocês trabalham com coisas que na Socin não existe, sim, que é a cultura da autopesquisa, que ninguém nos incentiva a nos autopesquisar, ter autoconhecimento, e a desassombrar a questão parapsíquica. Hoje os pais criam as crianças com medo. Olha o homem do saco, se tu apagar a luz vai acontecer isso. Quer dizer, os próprios pais colocam às vezes inculcações que... levam para o psiquiatra, para o médico, vão combater uma droga, daqui a pouco a cabeça da criança está toda alterada, e aí? Quem vai... Né? Sim. Hoje a indústria do remédio, né? Criança hiperativa é tratada com remédio, que às vezes um trabalho de domínio de bioenergia funcionaria como remédio. Compreensão. Muitas vezes a criança ela é mais sadia do que a própria família, porque ela já tem essa noção. Vamos supor que uma das fez curso intermissivo hoje, né? Que é mais uma coisa mais recente, né? Fez curso, já vem para cá com essa compreensão maior, já quer a busca de alguma coisa. E a família, às vezes, pode criar impedimento, porque por causa de uma religião, por causa de um processo qualquer, mais egoísta ou menos compreensivo da situação da criança. Então, vai levar ela num psicólogo, levar num médico que não tem esse conhecimento das bioenergias. O que ocorre? Às vezes vamos acabar dando medicamento para a criança e daqui a um pouco todo o mental soma, o discernimento da criança foi para as cocuis, quer dizer, já alterou e às vezes é irreversível. Sim. Né? É interessante que as crianças vão crescendo e aí elas vão migrando para a dinâmica da Invex. Hoje mesmo teve uma mãe que me falou, a Crisela, ela falou que a menina dela vai sair da dinâmica das crianças e vai para a dinâmica da Invex. Então, quer dizer, o máximo, né? Já começa a entrar no caminho mesmo da Conscienciologia, né? Muito bom. Rose, eu queria te perguntar assim, sobre o teu desenvolvimento parapsíquico ao longo das dinâmicas, você como tanto participante, né, e uma das consolidadoras, né, das dinâmicas, e até que você comentar um pouco dos testemunhos das pessoas que participam das dinâmicas e do seu desenvolvimento parapsíquico. Bom, o meu desenvolvimento parapsíquico, o que eu vejo assim, eu não tenho... facilidade com clarividência, por exemplo, tem bastante dificuldade. Mas eu tenho, assim, um certo feeling, eu tenho uma certa sensibilidade de prever, de sentir, de olhar para a pessoa, saber a intencionalidade da pessoa, sentir o padrão mais ou menos assim dos ambientes. Então, eu não sou super parapsíquica, eu não sou um exemplo de parapsiquismo, não sou epicentro. Então, assim... questão de esforço mesmo, né, e persistência. E isso eu considero que eu tenho como trafores. Então, acho que para todo mundo é isso, né? É autoeducação, é lembrar que existem as energias. Nossa, não trabalhei com energia hoje. Perceber as energias dos ambientes, das pessoas, sentir como é que tá pessoalmente. Então, às vezes, poxa, tá em crise, não sabe o que é. Às vezes faz um estado vibracional, aquilo dá uma clareada, assim. Então, acho que isso já tem que fazer parte da nossa vida, né? Então, assim, eu não sei se eu sou um grande exemplo, não sei tudo, percebo tudo. Mas você acha, assim, que o processo das dinâmicas te ajudou? Muito, nessa com certeza. E tem um processo também que é de desassédio, de autodesassédio e de desassédio. Porque a dinâmica, ela é parapsiquismo? Mas não é só parapsiquismo. A gente trabalha com assistência, a gente trabalha com autopesquisa o tempo todo. Então, é um desenvolvimento, assim, integral mesmo, né? E o que eu vejo é que como se houvesse uma certa depuração energética, um nível de reciclagens, tem dinâmicas que são... Essa dinâmica da desperticidade foi aquela que foi a que eu mais foquei, que eu participei assim, por mais tempo, ajudou muito. Por quê? Porque aí você faz a discussão com o grupo, você vê, pensa naquele assunto de uma outra abordagem que você não tinha pensado antes e leva para o seu micro-universo, né? Então, quando você faz isso, você vai promovendo as suas reciclagens. Então, as suas energias, o seu padrão, ele vai também desenvolvendo, vai, né, maturando. Tem uma pergunta aqui para o professor Moacir, que... tá tudo certo?
Tem uma pergunta aqui para o professor Moacir. O aluno pergunta o seguinte, que na página 40 do livro, eu até vou abrir aqui para ver se eu acho. Tem um questionamento que é assim, ó. Quer ser desperto, haja como desperto, né? Está aqui na página 40 do livro. Essa frase eu digo assim, se eu tiver que fazer uma síntese da participação do Moacir nas dinâmicas, essa frase é o que caracteriza. Porque ele repetia muito. Quer ser desperto? Haja como desperto. Então, teve assim, o que eu percebo, um processo de desdramatização em relação à desperticidade, né? Mas só para colaborar. Se a gente pensar o seguinte assim, você quer ser um atleta? Haja como atleta. Você não vai fazer exercício, você não quer chegar naquele nível. Você quer ser um escritor? Você tem que agir como escritor. Você tem que estudar, você tem que escrever, você tem que treinar. Você quer ser desperto? Haja como, quer dizer, começa já a adquirir ou estudar, compreender aquelas qualificações que é da despertidade, que tem todo um processo, né, de despertidade. Então, se a pessoa ela começa a fazer isso, é aquele negócio seguinte, ninguém vira desperto de uma hora para outra, né? Então, com o tempo, aquilo tudo vai ser uma rotina, tanto que ele começa a procurar aquilo, que aquilo vai ficar tão natural, como um estado vibracional, né? Chega uma hora que aquilo acontece sozinho, né? Então, a despertidade nada é um estado vibracional instantâneo. Quer dizer, é o autorreflexo. Qualquer coisa que bate em você, de energia, aquilo você sente, ele reflete, ele bate e volta. Quer dizer, você não permite, mesmo assim, já é automático, não permite que nada entre na sua psicosfera ou chegue lá sem que você permita que aquilo ocorra, certo? É lógico que aquilo vem lá de um amparador, geral, não sei o que for. Se você bloquear, também não entra ninguém. Mas se você, é lógico, você vê que tem uma força que é muito superior a você, de cosmoética, uma consciência muito mais transcende, né? Você, um orientador evolutivo, sei lá o que for, ou mesmo um amparador, você sabe que aquela energia não é sua, que é de um amparador, aquilo fica isso dentro de você. Agora, se vem uma energia que é antagônica a você, ou que ela é bloqueadora, uma coisa, ela já bate em você e reflete. Agora, o que é haja como desperto? Começa a agir, começa a pensar nisso, começa a agir como se você fosse, mesmo você não é um desperto, você sabe disso, mas você começa a agir. Com o tempo, aquilo vai ficar uma coisa natural dentro de você. Você vai entender, e é lógico que os amparadores começam a colocar as coisas de uma certa forma para você entender isso mais, para você compreender, vai mostrar que você, olha, lê tal coisa, vai assistir uma tertúlia que vai falar sobre desperticidade hoje. Aí você vai lá, liga lá o computador e está falando sobre desperticidade, aquilo vai enriquecendo cada vez. O domínio energético, né? Vai ser um epicentro consciencial, vai fazer a TENEPS, com a TENEPS, um dos meios maiores que tem para você chegar na desperticidade é a TENEPS, né? Com o tempo, você vai tornar mais veterano, aquilo vai chegar o quê? No que você chegue na desperticidade. É quase uma coisa assim, ninguém pode falar que é automático, né? Porque, mas é o caminho, acho que é um dos únicos caminhos mais sérios que tem. Existem muitos caminhos para você chegar à desperticidade, mas a TENEPS é um caminho mais assim, que você pode falar, é inevitável se você for, né? Eu acho muito interessante essa frase, porque quando a pessoa pensa na desperticidade, é como se ela estivesse olhando um horizonte, ela está muito distante da realidade dela. E quando você fala isso, haja como um desperto, meio que coloca no hoje, no agora, no presente, né? Pelo menos as ações de um ser desperto. Exatamente. Agora, com o tempo, isso vai se tornando mais real dentro de você. Certo? Até que chega uma hora, né? A própria pessoa vai perceber se ela já adquiriu aquela qualificação, né? Nesse nível. É uma coisa que... O professor Paulo tem uma enciclopédia verbete que fala mais ou menos isso, só que é lógico, de uma forma mais técnica, que é o autocentramento consciencial. Só que ele escreveu o verbete bem depois que o Moacir falava essa frase, né? Mas quando saiu o verbete, falou, nossa, olha só, né? Só que é lógico, está com outra abordagem. Então, se a pessoa quer aprofundar, ela pode pesquisar o verbete. Como é que é o nome do verbete? Autocentramento consciencial. Autocentramento consciencial.
Tem uma outra pergunta que diz o seguinte: se existe alguma dinâmica parapsíquica em que normalmente há mais manifestação de energia? Olha, até de você falar dinâmica, né? A dinâmica, o que que é? O que que você... Na realidade, a gente aplica uma técnica dentro de uma dinâmica, né? Porque a técnica, ela dura, vamos supor, 2 minutos, 2 minutos, 3 minutos, a técnica em si. Eu vou fazer clarividência com a Milena, né? Eu vou ficar aqui, e aquilo que eu fazer a clarividência com ela, por 2 minutos, né? Acontece a complementar. Mas o que que é a dinâmica? A dinâmica é o modus operandi que a gente cria para quê? Para que outras pessoas, no caso de 25 pessoas, 15, 20 pessoas, participem num período de 2 horas, 2 horas e meia. Então, essa dinâmica, essa que as pessoas fazem de um sistema, sem que aquilo você cria é uma coisa natural, isso nós chamamos de dinâmica. Quer dizer, é o modus operandi das técnicas que eu criei. Uma que trabalha com mais energia. Sim. Não, mais alguma? Olha, isso varia muito. Você não pode dizer é aquela ou aquela. Eu não sei se o aluno quis dizer no sentido de ter mais matéria. Vamos supor assim. Aquela que você... Desenvolvimento do epicentrismo, por exemplo, né? Em termos de ectoplasmia, não sei se também é essa pergunta. Então, vamos supor, um exemplo, dentro das técnicas. Uma que é desenvolvimento do epicentrismo. A pessoa, ela foi sorteada, ela vai se deitar numa cadeira lá, vai relaxar, montar um campo, né? E o EPICOM e os participantes, tudo lá. E ela o quê? Vai esterilizar energia acoplada a um amparador, ou, quer dizer, o processo, o campo lá, que está junto com ela. Então, isso varia depois de pessoa para pessoa, que é do alto grau de parapsiquismo, desenvolvimento, sensibilidade, que cada uma tem, né? Uma é uma técnica de desenvolvimento, então, cada uma, às vezes, é a pessoa e ela sente mais suas energias, outro não, sente lá o amparador, sente o processo, sente tudo, outras não. Então, mas é porque é um desenvolvimento, sabe? Sim. Com o tempo, ela vai fazer 1, 2, 3, 4, com o tempo, essa é uma das técnicas que mexe com muito processo energético, porque todos participam. A técnica do revezamento, né? E aquela técnica do revezamento, que o que é? Você tem o processo para da clarividência, a extração de energia, tem as pessoas que participam, que esterilizam energia, mas todas elas participam, ela interage com o campo e com o grupo, em todas elas. Isso facilita o quê? A movimentação de energia do campo. Então, cada técnica tem uma especialidade, uma especificação. Acho que tem uma outra questão também, o momento da pessoa e o nível de percepção. Então, às vezes, na mesma dinâmica, uma pessoa relata que sentiu pouco as energias, a outra relata que sentiu muito. Ou, às vezes, a pessoa vai em mais de uma dinâmica, ela sente mais energia em uma do que em outra. Então, também tem a ver com a questão da própria pessoa, de como ela percebe, né? E do momento evolutivo naquele momento. Por exemplo, né? Tem uma das dinâmicas, da técnica que está aqui, que chama assim, eu falo assim, EV compartilhado. Eu criei EV compartilhado. Como é que é EV? Por quê? A pessoa faz um círculo de pessoas, né? 8, 9, 10 e tal, né? E uma vai no meio. Todas vão participar daquilo. E ela faz o estado vibracional. Depois, ela forma um campo. E ela se aproxima de uma outra pessoa, de uma daqueles componentes do grupo. E aquela pessoa também está em estado vibracional. Quando ele se aproxima, aquilo é uma potencialização das energias. 2 pessoas com estado vibracional que aquilo potencializa. Aí depois ela se afasta, vai no outro, depois o outro vem. Então, todos participam. Então, cada energia, cada campo, cada momento, dependendo da outras... Mas, se você vai mexer, por exemplo, com a da desperticidade, ela tem uma parte que é debate, e outra é a parte prática. Então, umas tem mais debate, outras é só a parte energética. Então, isso tudo, não dá para você fazer uma é mais. Todas elas têm o processo, e depende muito da pessoa. Se a pessoa é mais ectoplasta, tem mais, aquilo movimenta o campo, favorece. Se tem menos, né, aquilo também, e depende também do epicentro, depende de como que está, se tem
10 pessoas, ou tem 20, ou tem 30, ou tem 50? Sim, a quantidade de pessoas, se tem quantidade grande de veteranos. Então, também isso tudo contribui, né? Tem uma outra pergunta, a Cristina, ela diz que é nova na Conscienciologia e ela não sabe quais são as principais qualificações de um ser desperto. Será que vocês podiam dar as características, né, Bom, o desperto, até a Márcia, lá do Rio de Janeiro, colocou uma definição, né, que a do professor Valdo está no glossário dos livros da Conscienciologia: desassediado permanente total. Então, aquela pessoa que já não sofre mais influência de assediador. Isso não significa que ela não tenha assédio. É diferente. O desperto, ele trabalha de modo mais lúcido com o assédio. Significa que os amparadores podem confiar nele para poder trazer consciências enfermas, patológicas, doentes, né, assediadores, para a psicosfera do desperto, e o desperto consegue ajudar, doar energias, sem que aquela patologia entre no micro-universo dele. Então, a pessoa, ela mantém uma rigidez pensênica, de modo a que toda a manifestação dela seja ela por ela mesma. Então, ela consegue ser mais íntegra com a própria consciencialidade, porque as interferências externas que vêm, ela consegue filtrar e não deixar com que adentro do seu micro-universo mude, né, a sua pensenidade. Então a pessoa está bem, daqui a pouco ela fica triste. O desperto não tem isso. Então ele está bem o tempo todo, porque ele está com ele mesmo, com as suas energias, um padrão mais rígido, né? É lógico que a gente fala assim, quando a gente diz desperto, né, a gente fala desperto é aquele que chegou num nível, né, que ele já não, ele é capaz de, não sofre mais a influência, vamos supor assim, inconsciente de terceiros, de pessoas, de gente, ela não consegue mais. Mas isso não quer dizer que ele seja total. Quando ele se torna total, que é aquilo que faz assim, eu penso o seguinte, no meu modo de pensar, uma pessoa é desperta quando ela chega a 50%, né, do nível lá evolutivo lá desse planeta, tá lá, 50%. Tal. Então aí que ela começa a abrir as portas para a multidimensionalidade, mais coisa, ela começa a abrir a porta. E que ela agora, à medida, então assim, o que é para mim o total é na hora que ele vai chegando mais perto que já do 75% do orientador evolutivo. Ele chegou naquele nível que já não tem. Mas por quê? Tudo existe um aprendizado, né? Nada é de uma hora para outra. Você não torna um desperto de uma hora para outra. Sim. Quer dizer, é lógico, nada é impossível, mas não é isso, né? Depende da lucidez. Ninguém cria uma lucidez muito mais constante de uma hora para outra. A lucidez é um negócio que você vai criando ao longo do tempo da experiência, até que quanto mais lucidez, trajetória, dentro da lucidez está o discernimento, a cosmoética, tudo isso, né? Tem uma pergunta também, dentro dessa temática da desperticidade, que o Marcos fez, que é até que ponto a auto-organização ajuda no desenvolvimento da desperticidade? Tem tudo a ver. Porque, pensa, uma pessoa que é desorganizada, é lógico que desorganizada, assim, mentalmente, ou desorganizada e tal, ela não tá agindo como aquela frase, que é ser desperto, haja como desperto. O desperto, ele procura ser mais organizado, né? Pelo menos intraconsciencialmente. Intraconsciencial, quer dizer, intraconsciencial. Ele já sabe o que é cosmoética, ele já sabe fazer um EV, melhorar. Já tem uma retilinearidade pensênica. Isso tudo facilita. Porque às vezes a pessoa pensa que a auto-organização é só aquela física. Não necessariamente. É lógico que a pessoa, se ela tem essa intraconsciencialidade organizada e mais fisicamente nos seus parâmetros, sem que aquilo se torne um negócio que cria um cativeiro para ela, né? Porque às vezes a pessoa se torna tão organizada que aquilo se torna um cativeiro para ela. Não nesse sentido. Ela ser organizada sem criar nenhuma patologia, sem nenhuma com flexibilidade, né? É uma coisa normal. Quanto mais organizada a pessoa é. E aberta também, aberta a todas as possibilidades. É interessante que hoje na tertúlia nós falamos, o professor Valdo falou sobre isso, né? Que ele é super organizado,
mas ele é flexível também. Ele não fica escravo, né, do horário dele. Então, ele tem flexibilidade, até o porquê, aquele princípio, né, que os fatos orientam a pesquisa, a pessoa que é muito inflexível, ela não vai direcionar a pesquisa dela, porque ela fica fixa naquilo, né. Então, tem essa flexibilidade dentro do processo da auto-organização. A Camargo pergunta o seguinte, quais são os fatos, né, que ocorrem nas dinâmicas interassistenciais holossomáticas, especialista em paracirurgia? Eu acho que ela está se referindo à de sexta-noite. A de sexta-noite. Essa dinâmica, ela tem uma característica, desde quando ela foi fundada, ela é muito focada na pesquisa. Então, eles têm até uma sala só para guardar material de pesquisa. São feitas assim, compilações que são feitas comparações entre o que a pessoa percebeu, a nota, depois analisados esses dados. Então, eles já apresentaram artigos científicos, dinâmicas, na jornada da desperticidade. Então, já foram apresentadas algumas pesquisas e hoje eles, inclusive, têm um trabalho de receber e-mails mesmo de pedido de paracirurgia e tudo mais. Mas, como está em fase de transição dessa dinâmica para a OIC, eu realmente não tenho acompanhado como é que isso está ocorrendo, mas o fato é que é uma dinâmica que desenvolve muito, principalmente a parte de pesquisa. Quer falar? Tem também uma das dinâmicas que está sendo criado, está sendo feito criado um laboratório que chama-se Laboratório da Ectoplasmia, mas que ainda está sendo criado, já tem o prédio, tem tudo certinho e tal, mas aquilo ainda está sendo criado, quer dizer, está sendo ainda adquiridos materiais, tudo para pesquisa, para informação, e aí isso vai facilitar, então, as pessoas que têm ectoplasmia, facilitar trabalhar nesse sentido, né? Desenvolver, compreender. Porque não é qualquer pessoa que tem ectoplasmia. Todos nós temos ectoplasta, temos ectoplasmia, mas nem toda pessoa é ectoplasta. Quer dizer, no nível que nós consideramos que a pessoa tem uma facilidade com aquilo. Todos nós temos, que faz parte da nossa célula, da nossa biologia, mas nem todo mundo tem aquilo que a gente chama de ectoplasta. A pessoa é ectoplasta, ela tem aquilo natural dentro dela, ela já tem essa predisposição para as energias nesse sentido. Agora, se entrar no site do CAEC, na parte da Revista Consciência, é só procurar na Revista Consciência, onde tem artigos sobre essa dinâmica, que já tem o professor Hernandes, a Elizabeth Rodrigues, já escreveram sobre essa dinâmica. Então, você pode achar mais informação por escrito no site da Revista Consciência. Está disponibilizado online. Está online. O Marcos pergunta o seguinte: para os orientais, a desperticidade é a ausência da mente, ou seja, de emoções e sentimentos. Como a Conscienciologia interpreta essa visão oriental? O que eu penso? Eu falo que aí não é desperticidade. Aí é um ato mental, né? A ausência, muito pelo contrário. A desperticidade, ela tem muito mais conscientização do seu discernimento, das suas energias, de tudo que ela tem. Só que aquilo é uma harmonia, vou supor assim, intrínseca dentro da própria consciência. Aquilo não cria problema para ela. Eu até me lembrei agora de um relato que o professor Valdo coloca no livro Projeções da Consciência, quando ele teve aquela experiência com a monja, que é uma serenona, ou seja, que está quase 100% dentro da escala evolutiva, e ela relata do sentimento que ela teve, não me lembro o termo que ela usa, mas de um sentimento assim pela humanidade, né? Não é um sofrimento, logicamente, mas é um sentimento elevado, é um sentimento mais racionalizado, mas é um sentimento, né? Assim, o que ocorre é o seguinte, assim, vamos supor, nós olhamos para a humanidade, né? Olhamos no Líbano, agora, vamos supor que está em fogo, né? Vamos lá os guerrilheiros, negócio e tal, tudo lá, tal. Aquilo cria um clima, cria um processo, muitas vezes de liberdade, mas
naquele momento, historicamente, ali tem uma situação degradante, de certa forma. É isso? Tal. O que ocorre? Nós aqui como ser humano, olhamos para aquilo, se temos uma afinidade com aquele grupo, por exemplo, de algum modo, nós sentimos mais. Se nós não temos, aquilo parece que não fica distante, né? Não lembro muito. Mas se nós temos uma irmã, um parente, um filho, qualquer coisa que tem um processo, qualquer coisa que que a sua afinidade, a seu parentesco, cria problema para você, você sente aquilo. O que é, por exemplo, uma pessoa que chegou lá, vamos supor, o Serenão, que chegou num nível mais evoluído? Ele já consegue ver tudo aquilo num sentido muito mais global, muito mais interessante, sabendo o que é de cada consciência daquela, a razão por que ela chegou naquilo, o desenvolvimento, tudo aquilo, mas aquilo já não afeta mais ela. Por quê? Não afeta mais ela no nível que não afetaria. Né? Para ela, não. Embora ela sente a dor da humanidade, mas aquilo não afeta mais ela. É como se você pega aquela dor e ameniza tudo aquilo. Eu penso, porque como ela ameniza tudo isso? Através de uma coisa chamada assim, discernimento, compreensão, conhecimento, experiência, que já viu, olha, ninguém morre, né? Se nós não morremos, a consciência lá, mas ela já viu aquilo milhões de vezes, não só naqueles planetas, em outros, tá? Então chega num nível que ela vai ver que aquilo ali é passageiro, mas as pessoas estão sofrendo. E ela passou por aquilo em algum momento da sua existência, no passado também, né? Só que ela superou. Ela foi criando o quê? Ela foi fechando a cicatriz. Aquilo foi cicatrizando, chegando a um ponto, diminuindo a tal que ela tem aquilo, toda aquela vivência dentro dela, mas aqui já não afeta mais ela. Por quê? Ela tem uma compreensão muito maior que transcende o nosso entendimento aqui. Vocês viram que o tema de dispersidade é um tema que surgiu bastante aqui nas perguntas, e porque na verdade é um objetivo de todos nós, é alcançar a dispersidade. Porque, assim, eu criei as dinâmicas da dispersidade, criei um curso, uma dispersidade, que vai ser dado agora no final do ano, 29 e 30, que tem um aqui em Foz do Iguaçu, a dispersidade, tem a parte de debate com os verbetes e 4 campos energéticos, né? Também, de 3 dias. Por quê? Porque se eu pego um horizonte de 50%, né, de compreensão positiva e outra, como se você falasse assim, se eu olho num cone, né, faço um cone, um cone para cá, né, o cone assim, e o cone aqui. Aqui é o futuro, cone do futuro, e aqui é o cone do passado, né. 50% está no meio daquele cone, né. A partir do momento que eu começo a entender, compreender o que vai acima, que é positivo, que é 51%, e compreender o que foi para lá, eu começo a ter aquilo que chama assim, mas compreender, entender aquilo que chama de dispersidade. Né? Você já tem um sentido, uma compreensão disso tudo, que facilita você entender o passado e entender o futuro. Você só não chegou lá, sim, né? Mas se você já está entendendo isso agora, já é o seu futuro. Sim. Um dos objetivos da criação das dinâmicas é justamente ajudar as pessoas a alcançar a dispersidade. Por quê? Porque nós estamos nessa vida, a gente tem uma lucidez, a informação toda que a Conscienciologia traz para a gente, mas nós vamos desenvolver o parapsiquismo para quê? Qual a finalidade disso? Então, se a gente coloca uma meta, e essa meta é factível em 20 anos de desassedialidade, ou seja, nós podemos conseguir chegar lá. Então, assim, as metas das dinâmicas, inclusive quando elas foram criadas, era justamente ajudar as pessoas a pensar mais sobre dispersidade, ajudar a chegar na dispersidade, ajudar a alcançar o epicentrismo. Então, isso tudo faz parte do objetivo, que é o quê? Qualificar o nível de assistência. No fundo, é isso, né? O desperto, ele pode assistir mais. Então, se a gente tiver cada vez mais lúcido quanto às nossas energias, a gente vai assistir mais. A gente vai, assim, consequentemente, chegar na dispersidade. Tem mais uma pergunta que diz assim, se existe uma diferença entre ectoplasmia e ectoplastia. Ectoplastia, se fosse, ó,
quando eu estou fazendo aqui uma clarividência familiar, né? O que é a ectoplastia? Eu acho que tá A desligado. ectoplastia Pode falar, moça. é a forma, quer dizer, é a forma que criou, a forma que deu ali. Aquilo foi uma ectoplastia. E o ectoplasma é o conteúdo, é a matéria que foi usada para constituir o que é a ectoplastia. A ectoplasmia é a matéria, que seria as nossas células. E a ectoplastia é a forma, aquilo que criou. Eu começo a ver um rosto em você diferente. Aquele rosto, aquela forma lá, a gente chama de ectoplastia. E ectoplasma é a matéria que você usou para isso. Interessante. Temos outra pergunta do Marcos, que ele diz o seguinte: podemos dizer que a Consim desperta, projeta-se mais de mental soma? Olha, ela pode, fala assim, em projeção de mental soma, vamos supor assim, é lógico, você fala que o desperto, não necessariamente. É lógico, porque você pode ter o desperto, ele está entrando, ele está começando. Uma pessoa entra lá fazer a TENEPS, né? Eu tenho que fazer a TENEPS, e com o tempo ele vai desenvolvendo, até que chega uma hora que ele começa a entrar naquele sintoma de desperticidade, quer dizer, ele já perceber o que está ocorrendo, né, a sua psicosfera, se aquilo tem uma intrusão, se não tem, a multidimensionalidade, os amparadores, vai criando. O que acontece? A partir dali, vamos supor, ele vai crescendo. Quando ele chega lá, ele entra na dispersidade, é como se fala o seguinte assim: as portas da multidimensionalidade começam a se abrir para ele, num nível mais transcendente, mais superior. Entendeu? É como se as portas. Porque até os 50% ele está sujeito de interferências externas à sua vontade. A partir dos 50%, ele começa já a ter essa autossuficiência de ter essas portas abertas sem uma influência. Mas não quer dizer que ele esteja totalmente. É lógico que à medida que ele vai crescendo também, né, o desespero vai chegando mais, até que ele chegar um dia a ser total, aí ele começa a ter mais projeções de mental soma, ele começa a controlar isso pela sua própria vontade, certo? Mas nem todos. Porque ele não é total, ele pode ser desperto, mas não é total ainda. Sim, está entre 50% até os 59%. Não, chegou nos 50%. Não, ele chegou nos 50%, os 51%, 52%, 55%, 60%. Não quer dizer que ele já é desperto, mas não é, certo? Mas à medida que ele vai, por quê? Dependendo da função, dependendo do trabalho. Se uma pessoa ela se propõe a ser desperta, e vamos supor assim, e ela diminui o seu trabalho para concentrar naquilo, vamos supor, ela, teoricamente, ela conseguia chegar nessa mais rápido. Mas a dispersidade, ninguém chega na dispersidade sem o que? Aquilo nós chamamos de assistência. Porque sem você ajudar as pessoas, o teu grupo evolutivo, a interação, como que os amparadores vão te ajudar se você não vai ajudar ninguém? Você está sendo egoísta consigo mesmo, com o seu conhecimento, com a sua mobilização de É aí que eu queria chegar, Moacir. A gente está aqui ministrando, né, uma entrevista, uma palestra, enfim, a gente está discutindo uma temática voltada, que é, na verdade, da IC, voltada para a proexologia, né? E a gente escuta assim, muitas pessoas falarem que querem desenvolver o parapsiquismo, que querem dominar o estado vibracional. E eu hoje de manhã ainda perguntei para essa pessoa, né, mas com qual objetivo? Você vai desenvolver para quê? Né? Simplesmente para atingir um objetivo pessoal, né? Mas pensa bem, se à medida que a pessoa começa a desenvolver o estado vibracional, projetabilidade, inevitavelmente ela vai esbarrar, ela vai chegar com todos esses questionamentos na frente. Ele vai... Você entendeu? Porque se ela não faz assistência, quem vem assistir ela também não tem interesse. Pensa bem, uma coisa puxa a outra. Por quê? O seu passado é grande. As tuas companhias do passado, olha, quantas vidas a pessoa teve? Milhares. Né? Nessas milhares de vidas, quantas pessoas ela teve
afinidade, estão aí. Muitas evoluíram, né? Chegou lá a ser serenão. E o outro está lá na baratosfera, não é isso? Na medida que quanto mais lucidez você tem, mais você enxerga isso, mais você vê a baratosfera, mais você vê o serenal. Então, isso já faz parte intrínseca dentro da pessoa, a pessoa vai chegar. Como é que você chega lá? Fazendo assistência. Fazendo assistência. Fazendo assistência. Fazendo assistência. Então, por quê? À medida que eu vou ajudar você, o seu amparador me ajuda. Certo? À medida, você entendeu? Isso chega uma hora que você vai ajudar uma coletividade, você tem a capacidade para aquilo. Então, o seu ciclo de amparador, de tudo aquilo, modificou. Então, você acelerou o seu processo evolutivo. É que se você quer ser assistido, vá até os assistentes. Né? Quer dizer, se você quer evoluir, faz assistência. Mas a minha pergunta é assim, qual é a importância do desenvolvimento parapsíquico para a execução da programação existencial? Qual é? Pensa bem, como que você vai fazer uma programação existencial? Quem pensa em programação existencial, porque fez curso intermissivo, porque tem a entendimento da mundo, ele já estudou isso, ele já sabe que o processo evolutivo se faz do quê? Através da assistência, através do crescimento. Faz parte da evolução, está nato dentro do homem. Mas, pô, se eu saio fora do corpo, eu começo a ver que existe uma dimensão, uma colônia, essa física, muito mais transcendente. Coisas que ainda, né? E qual que é o meu nível? Eu estou aqui num nível ainda que, sabe, eu quero chegar lá. Mas como que eu vou chegar lá? Aquilo chama a atenção. Nós sempre queremos o melhor. Certo? A não ser que a pessoa seja masoquista, ela está num nível ainda primário. Então é isso. Você tem que chegar a amadurecer. Você não pode fazer o que nós chamamos de estupro evolutivo. Você não pode forçar nada. À medida que a pessoa ela se manifesta a uma abertura, os amparadores começam a ajudar. Rose, você podia falar disso, assim, dos benefícios da dinâmica parapsíquica dentro do teu trabalho, da tua Proexis, que eu vejo assim, que está voltado para a escrita, de ajudar os autores a escreverem seus livros, né, de dar esse suporte mental somático, digamos assim, para a produção de GESCONs, né? Nesse sentido, é importantíssimo o trabalho com as energias. Por quê? Porque quando você mobiliza as energias, quando você está atento ao seu energossoma, você está mais você mesmo, né? Então, assim, você favorece a equipe extrafísica, até de amparadores, a acessar você favorece a ter neo-ideias. Por quê? Porque você está mais limpo, entre aspas, né, digamos assim. Então, quando você trabalha mais com parapsiquismo, você fica mais atento às consciências que chegam junto de você na hora que você está escrevendo, às evocações que você está fazendo, né, aos pensamentos que você está tendo, e você abre espaço para os amparadores te ajudarem. Então, às vezes, a gente quer ter um monte de ideia, mas a gente está, assim, focado só na gente ou só na intrafisicalidade. Às vezes a ideia, ela está fora da gente. Se você estiver predisposta com um abertismo energético, né, você favorece essa interação, você favorece aos insights que aparecem. Então, tem tudo a ver. Nas atividades que a gente faz de escrita, normalmente a gente faz trabalho com energia, né? Mas, assim, geralmente a gente deixa a pessoa à vontade para ela poder, né, fazer as suas próprias manobras, mas a gente sempre sugere que a pessoa, olha, trabalha com energia antes. Então, a hora que ela faz isso, ela afasta até os pensênios que não tem muito a ver com a escrita no momento. Então, fica mais fácil, né, das ideias fluírem. Porque a nossa estratégia, quando a Apex foi fundada, foi criar uma dinâmica parapsíquica, e aí o Moacir estruturou a dinâmica, para quê? Com o objetivo de proporcionar um desassédio no grupo e nos dar mais autossustentabilidade para o trabalho. Exatamente. Então, foi para nós. E hoje a dinâmica tem o quê? 6 anos, né? Não.
4 anos de Apex. 4 anos tem a dinâmica. Não, trabalhar com escrita não é muito fácil. Por quê? Porque a escrita fica para a eternidade. Então é óbvio que a gente tem amiguinhos, né, extrafísicos, que querem dificultar. A gente tem lá os nossos assediadores, nossos colegas que estão ali, gente, para que isso? Não precisa, vamos lá fazer outra coisa. Então, assim, a hora que você trabalha com as suas energias, você fica mais lúcida, né? Então vamos lá, peraí, deixa eu te ajudar para que eu possa, então, fazer meu trabalho, né? Vejo que é por aí. Olha, se a gente pensar, matéria é energia, energia é matéria. Você pode transformar matéria em energia, né? Isso já é provado aí pela ciência convencional. Mas vamos pensar no sentido assim, se a gente olha na escala evolutiva, né? O serenão e a barotosfera, quer dizer, a Consel, é isso? Olha a escala evolutiva. À medida que você domina essas energias, o que é o serenão? O serenão já é aquela consciência que ele já dominou a matéria. Ele é capaz de, ele já dominou, tem todo o conhecimento que existe nesse planeta. Ele dominou a matéria, ele dominou a matéria em si. Se a energia é matéria, a energia é a matéria é energia, e você domina a matéria, é como assim, o seu poder sobre você mesmo e sobre o universo que nós conhecemos aqui é muito grande. Você entendeu? Sim. Agora, se você pensar, à medida que você começa a desenvolver as energias, fazer circular suas energias, você começa a interagir com a energia imanente, né? E a energia consciencial. Esse desenvolvimento, essa criação, vai você aumentar o quê? Aumentar o poder sobre você mesmo, sobre a energia, sobre o universo que está aí. Agora, tem uma pergunta que a Ana fez, que na verdade, ela quer a diferença, né, entre a dinâmica parapsíquica e manobras energéticas. Okay. Acho que não ficou muito claro o que é a dinâmica, né? Sim, a dinâmica são atividades grupais de desenvolvimento do parapsiquismo. Então, são aplicadas várias técnicas, várias movimentações de pessoas. Se você acessar o livro, você vai ter a oportunidade de ter uma noção do que é. Então, assim, vamos supor, vamos trabalhar hoje com clarividência. Então, a gente tem lá um exercício de clarividência, onde uma pessoa senta na frente da outra, aí muda de lugar, sai essa pessoa para sentar outra, para fazer o mesmo exercício e dar oportunidade para outras pessoas. Então, isso aí é uma dinâmica. A manobra energética, ela também pode acontecer dentro da dinâmica, mas a manobra energética, sim, ela acontece dentro da dinâmica, mas vamos diferenciar bem. A manobra energética, vamos supor, eu exteriorizo energia, eu absorvo energia, eu faço estado vibracional. Isso são manobras energéticas. Isso não quer dizer que dentro das dinâmicas não ocorram manobras energéticas. Muito pelo contrário. Nas dinâmicas ocorrem manobras energéticas. Então, eu vou trocar de energia agora com o Moacir, né? Eu vou fazer aqui o acoplamento com ele. Isso são manobras energéticas. E a dinâmica é tudo assim, né? Exatamente. Você fazer o estado vibracional é uma manobra energética. Aí você fazer a circulação fechada de energia é uma manobra energética. Você exteriorizar energia, dar uma qualificação para aquela energia, assimilar, voltar, é uma manobra energética. Sim. Certo? O que é? As dinâmicas dentro da coisa, ela facilita o quê? Você mexer com essas manobras energética automaticamente também, sim, porque exatamente. você está mexendo com os chakras, está mexendo com as e é um ambiente blindado, é um ambiente positivo, isso, né, onde tem uma equipe extrafísica específica. Então, você vai fazer um encapsulamento energético, você está fazendo uma manobra energética. Então, dentro das dinâmicas ocorrem manobras. Agora, o que as dinâmicas procuram fazer, que cada pessoa tem uma autossuficiência bioenergética do próprio energossoma, onde ela vai saber qual é a manobra que ela faz. Se ela exterioriza, se ela absorve, se ela acopla, se ela encapsula. Então, ela vai criando uma autonomia, uma autossuficiência para ela mesma definir que tipo de manobra que ela vai fazer. Entende? É mais nesse sentido. E o Marcos também pergunta o seguinte: qual é o melhor curso para expandir o parapsiquismo? Você já comentou eu falo assim, o melhor curso, é difícil você falar uma coisa dessa. Eu falo assim, você faz as dinâmicas, faz os cursos do CAEC, faz ECP1, ECP2, todo esse processo é que cria, quer dizer, um status para que você entende e compreenda o que é melhor.
O melhor é a própria pessoa É o que vai investimento da própria dependendo da sua qualificação. Como é que você é? A pessoa tem mais ectoplasmia, ela tem mais um tipo de, ou tem mais projetabilidade. Então, ela tem que caminhar aquilo que a tua especialidade, a tua coisa favorece. Ela pode, através da assistência energética do TENEPS, desenvolver todo um parapsiquismo, uma coisa que transcende aquilo que é o corriqueiro. Entendeu? Se ela vai fazer um curso de projetabilidade, é para sair fora do corpo, e ela tem essa predisposição, aquilo vai facilitar. Se ela vai no acoplamentário, que mexe com acoplamento energético, ela vai no STP2. Cada curso tem a sua especialidade. Todos esses cursos, você pode falar ou um ou outro, sabe? Todos eles. Tem que ver o objetivo da pessoa, o que ela quer desenvolver. Se é acoplamento, se é clarividência, se é a projeção. Então depende dela. Às vezes, qual que é a facilidade? Às vezes não, o que ela precisa ainda é aprender a fazer o desassédio, mexer com as energias e tudo mais. É lógico que quanto mais curso ela faz mexendo com essa... Mas amplia o know-how dela. Amplia o know-how, ampliando isso tudo. Agora, nós temos alguns cursos que, inclusive, a gente está itinerando com eles, né? Então, você é de Alagoas. No ano que vem, nós vamos estar com o curso Dinâmica Assistencial Parapsíquica aí no Nordeste. A gente já está conversando com o pessoal de Fortaleza. Provavelmente, em agosto, a gente vai estar dando o curso Dinâmica Assistencial Parapsíquica. Nesse curso são aplicadas... do ano que vem, né? Esse ano já acabou o mês de agosto. Nesse curso são aplicadas assim, várias dinâmicas que estão no livro, a gente aplica nesse curso. Tem o curso... em dezembro, a gente vai estar em novembro... finalzinho de novembro, final de novembro a gente vai estar em São Paulo, dando um curso chamado Energização Grafopensênica. Esse já é um curso que ajudaria o pessoal que quer escrever. Por quê? Porque é um curso que trabalha com parapsiquismo, trabalha com as energias, tem campo parapsíquico e professor Moacir Gonçalves. Nós dois vamos agora em novembro, né? Em São Paulo. Então, tem alguns cursos, depende de qual que é o foco. Tem o curso da desperticidade, onde tem debates e tem trabalho também de campo parapsíquico. Que é esse que vai ter no final do ano. Que é esse que vai ter no final do ano aqui no CAEC. Então, existem já. Tem o próprio acoplamentário, que é feito mensalmente aqui no CAEC, né? Então, hoje a gente já tem oportunidade de ter alguns cursos, né? Para desenvolver. Sim, tem bastante curso de campo, né? O microfone, moça. A Cristina perguntou o seguinte, se dava para a gente definir um pouquinho melhor o que é o fazer assistência. Sei que não é só fazer caridade, esse conceito de assistência me é meio confuso. Então, olha, pensa, a assistência que nós falamos, assim, o que é aquilo que eu chamo assim, assistência não é consolação. Né? Aquilo que nós chamamos de consolação é aquilo que o governo faz, é aquilo que as religiões fazem, a parte que o espiritismo faz. Né? O que é o esclarecimento? É isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos esclarecendo, colocando aquilo sem nenhuma conotação mística, sem nenhuma conotação religiosa, apenas como uma ciência, como uma coisa natural da própria essência, da própria consciência, que é conhecer a si mesmo, né? Conhecer a si mesmo, conhecer a sua própria essência. O que é assistência? Pensa bem, à medida que nós evoluímos, que nós compreendemos, mexemos com as energias, é aquele negócio, os nossos horizontes, a nossa visão amplia. E à medida que ela amplia, pensa bem, se você, no século passado, né, 1 milênio atrás, que não é nada, 2, não é nada, né? Você foi, por exemplo, o prefeito de uma cidade, ou o senhor, ou um rei, seja o que for, em alguma desses reinados passados aí, né? Ou, sei lá, Pôncio, qualquer coisa lá do passado. E você criou lá muitos problemas com aquilo. Uns você acertou e outros você errou. Você teve muitos, nas suas vidas para cá, você casou, teve filhos, teve várias situações. Nem todos eles, né, estão em condições tanto quanto você nesse momento. Exemplo, né? Então diz o seguinte,
que de uma família, de uma pessoa, existe 9 pessoas atrás, Sim. no mínimo, mais ou menos 9 pessoas atrás. E, vamos supor, ele tem 1, 2 ou 3 que estão em condições tanto quanto ele, ou até mais, mas o restante não estão, pior. Então, na medida que você começa a entender, compreender, a assistência, no fundo mesmo, é para todos os seus afins. Todas as pessoas que você já conheceu no passado e que de alguma forma você está devendo, ou há uma intercessão em seu favor, em favor delas, é uma assistência, certo? Agora, com o tempo, a pessoa ela vai chamar, que a gente vai chamar aquilo vamos supor, ela vai estendendo isso, né? Ela vai saindo das suas raízes e vai entrando, assistindo a todas as pessoas, todas as consciências que necessita, porque a tua capacidade de interação é muito maior, né? Então, assim, ela começa a entrar do quê? No polikarma, né? Entrar numa dimensão muito maior, certo? Ela não vai só no seu grupo evolutivo, ela já começa a estender além disso, né? Ela pode fazer assistência através de aulas, né? Dando sim, palestras, voluntariando em alguma instituição conscienciocêntrica, fazendo a TENEPS, que é uma técnica, né, de energética pessoal diária. Então, olha, tem uma série de... Pensa bem, até da pessoa se assistir, ela tá fazendo assistência. Sim, ela já está ajudando bem, os amparadores, né? Dela só se assistir, dela compreender, entender a ela mesma, ela já está fazendo uma assistência muito grande. Sim. Só compreender isso, porque, né, ela começa a compreender as pessoas. Só de você compreender as pessoas, você está fazendo assistência. Agora, eu queria fazer uma pergunta assim. Você falou, né, Rose, que tem um curso que é sobre energização grafopensênica. Grafopensênica. Que vocês são dupla evolutiva, né? Vocês compõem uma dupla evolutiva, escreveram um livro juntos. Tem o curso agora juntos, que, pelo que eu entendi, acho que pega o trafor de cada um, né, da escrita, do parapsiquismo, e que é fundamental. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, da experiência de vocês na escrita do livro, né, e dessa gestação conjunta, né, além dos cursos. A escrita do livro em conjunto é, assim, bastante interessante, porque é um treinamento para desperdicidade, né? Fácil não é, a gente tem temperamentos muito diferentes, mas, assim, o foco da assistência, né, sempre estando na frente, então isso ajuda muito, porque você sabe, assim, eu tenho noção da importância do livro, então isso para mim é uma coisa que eu me apego muito, né? Então, quer dizer, isso, na hora de colocar as dificuldades da escrita do livro, a gente vai relevando. Então, assim, a gente foi criando técnicas para escrever junto. Não tinha coisas que, determinada maneira da gente trabalhar junto, que não dava certo. Porque eu sou de um jeito, o Moacir é de outro. Aí a gente foi desenvolvendo mecanismos e técnicas nossas, né? Existe, acho que chama-se concessão. Um tem que fazer concessão para o outro, o tempo todo, sai, senão não sai. O tempo todo, em todos os momentos e das duas partes. Então a gente foi criando mecanismos e formas de funcionar. Então o que é o melhor? A gente então criou uma determinada maneira de funcionar e aí, como a gente viu que funcionou, deu certo, a gente continuou trabalhando dessa forma. Então, assim, acho que se as pessoas têm interesse em escrever junto, tem que buscar os trafores de cada um e ver qual a melhor maneira de funcionar que gere menos atrito e seja mais produtivo. Porque, às vezes, você tem tanto debate, tanta discussão, e aquilo não rende. Não, então vamos ver uma outra maneira que rende mais. Então, por exemplo, assim, eu via que a Rose tinha uma facilidade melhor do que eu na hora, no setor de algumas coisas, né? Então, para mim, mas mesmo que eu visse que aquilo não estava certo, mas ela tem uma capacidade maior do que eu naquele sentido, então eu faço a concessão de que ela desenvolva mais aquela parte. Depois eu dou uma olhada, vejo se está tudo bem, senão não sei o que foi. O inverso é a mesma coisa. Naquilo que eu tenho mais especialidade na profissão, a concessão quem tem que fazer é ela, para poder deixar você desenvolver mais. E essa somatória que faz crescer, né, que faz chegar num consenso. Uma vez conversando com o professor Valdo sobre dupla evolutiva, ele falou, olha, dupla evolutiva é concessão, concessão, concessão. Usou essas 3 vezes. Eu falei, tá bom, acho que agora... Não, porque...
quando eu peguei o livro, assim, eu fiquei pensando, né, e lendo um pouco o livro, eu fiquei pensando assim, nossa, eles tinham que escrever um livro sobre como eles escreveram o livro. Ah, é verdade, dá um livro. Porque realmente, você vai falar com a maioria dos duplistas aí, a gente até para fazer uma comida junto, a concessão é um sai, um não vai ficar ali mais, né? Porque realmente é muito difícil. E um livro, e outro comentário que eu queria fazer com vocês, que vocês... Tem um que deve perceber isso e antecipar, quer dizer, levar para que aquilo aconteça, certo? Porque se os dois pensar a mesma coisa, acaba, porque sempre tem um, um é mais do que outro em algum momento, mas naquele momento que você é mais, você deve pensar, certo? E ceder, e todo, sabe? Um tem que aprender, compreender e ceder para o outro fazer aquele trabalho. Agora, tem hora que não, as coisas têm que ser junto também. Não é tão fácil, mas tem que ser, porque tem coisas que... Agora eu tive uma sorte, né? Porque Moacir é Picon, então qualquer coisa... Ele me ajudava a desassediar. E aí, vamos em Agora, frente. uma pergunta mais técnica mesmo. Vocês escreveram o livro em casa? Sim, em casa. Vocês escreveram o livro em casa? Em casa. Porque eu fiquei pensando, né, se de repente a casa não atrapalharia. A gente usou o escritório do Moacir, então a base grafo-pensênica era o escritório dele. Mas a gente discutia, conversava sobre o livro na sala, no quarto, mas o foco, o local de trabalho era mesmo mais no escritório. Bom, vamos ver se a gente tem mais algumas perguntas. A Cristina, né, ela faz o seguinte comentário, que vocês são fantásticos, as explicações foram muito importantes para mim, valeu, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Morena falou que, perguntou se essa entrevista estará disponível. Sim, Nilce, essa entrevista ela fica disponível, nós gravamos, e você a qualquer momento pode fazer o download dela e assistir na sua casa. O Marcos fez mais uma pergunta, eu acho que é a última, e aí nós encerramos a nossa entrevista. Ele diz o seguinte, senti como se fossem insetos tocando na minha pele quando estou no meu ambiente que tenho que otimizar alguma sinalética. Ele pergunta se essa sensação de picadas de inseto é alguma sinalética. Às vezes, também minha mãe tem essa percepção em outros locais da casa. Desculpa que eu fui olhar aqui. Quem se quiser... essa picada de insetos, né, pode ser alguma alguma sinalética energética dele. Pensa bem, o que é? A pessoa, quando ela está desenvolvendo as energias, ainda é principiante, essas coisas tudo ocorrem. À medida que ela vai desenvolvendo, isso tudo vai desaparecendo e vão se tornando as coisas as coisas mais primárias vão desaparecendo. Essa coceira, picada, tem que ver se não existe mesmo, né? Um bichinho, uma formiga, um negócio. Descartar qualquer possibilidade física. Você vai ver, com o tempo você vai ver, não, isso é energia, né? Energia, quer dizer, é do ambiente. O que houve naquele ambiente? Houve uma briga, houve uma discussão, aquilo provocou naquele ambiente, ou apenas ali é uma consciência que chegou lá e que tenha alguma situação de carência e tudo mais, que está passando aquela sensação para você. Aí você vai ver através da sinalética, envolver a sinalética para começar a perceber. Não, isso aqui é da consciência, não, isso aqui... Não, por exemplo, assim, eu tenho uma intoxicação, está dando um problema, né? Aquela intoxicação, de acordo com as energias, você pode sentir isso. Então, tudo tem que ser analisado. Você descartou aquilo que tudo pode ser físico, aí você pode começar a pensar que aquilo seja extrafísico. Agora, tem uma diferença entre a sinalética e a parapercepção. Então, se você percebeu uma única vez e viu que aquilo realmente não foi nenhum bichinho, não foi nada físico, ok, anota. Por quê? Porque a sinalética vai ser a repetição dessas mesmas percepções. Então, sempre que houver a mesma percepção, teve a picadinha, ok. Mas teve 10, 20, 30, 50 vezes. Então isso realmente é uma sinalética. Então, quando que ocorre?
Se você anotou todas as vezes que aconteceu, você vai ver que aquilo significa algo para você. Vai ter um porque a padrão, mesma né? coisa pode acontecer com outra pessoa e significar outra coisa. Então, cada um é que tem que analisar quais são as percepções e como que elas ocorrem e o nível de repetição. Eu só queria deixar aqui, quem quiser assim, conversar mais com a gente, mandar e-mails, a gente disponibilizou um e-mail que é dinâmicasparapsíquicas@cybermais, cybermais, cybermais.net. Então, quem quiser mandar e-mail, quem tiver alguma dúvida que não foi esclarecida, pode mandar que a gente responde. Tá bom? Bom, pessoal, nós estamos então finalizando a nossa entrevista na webconference de hoje. Nós gostaríamos de agradecer imensamente aqui pela disponibilidade do Moacir, da Rosemary Salles. Nós é que agradecemos pela oportunidade. Agradecer pelo livro, né, essa gestão. O livro, né, esclarecendo o público e ficamos à disposição para aquilo que for necessário. Então, quem tiver alguma dúvida que não foi esclarecida aqui na webconference, pode então mandar para esse e-mail que a Rose disponibilizou para vocês. E eu quero aqui deixar um convite para aquelas pessoas que têm interesse em se autogerir melhor, em se auto-organizar melhor. Nós temos um curso à distância, um curso em EAD, chamado Autogestão Existencial, onde ela tem o objetivo de ajudar as pessoas em diferentes áreas da vida, em como conciliar, né, família, trabalho, emprego, ainda tem que dar conta do soma, né? Dar conta do energossoma, mental soma. No nosso caso, a gente tem trabalho voluntário, TENEPS, o livro que tem que ser escrito. Então, como conciliar essas diferentes áreas da vida, pensando sempre num equilíbrio, não uma área transbordar numa outra área, né? Cair no workaholismo. Então, como conciliar? Os objetivos do curso é aumentar a produtividade existencial, ter o maior aproveitamento nas oportunidades evolutivas, preparar para as adversidades na realização da Proexis e alcançar o bem-estar consciencial. Então, esse curso, ele é à distância, qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil ou exterior pode participar, e as inscrições serão realizadas até o dia 31 agora de agosto, porque semana que vem já iniciam as aulas. As inscrições serão realizadas pelo site da Apex, ou aqui na recepção do CAEC, vocês podem ligar para cá. E também para quem é de São Paulo, a Apex estará ministrando um curso chamado Biografologia, que é o estudo de biografias, técnicas e metodologias de pesquisas bibliográficas. Biográficas, na verdade. O primeiro módulo ocorrerá no dia 10 e 11 de setembro, e o segundo módulo ocorrerá no dia 13 e 4 de dezembro. O telefone para o pessoal de São Paulo que quiser ter mais informações, pode ligar para o DDD 11 3287 9705. Nós agradecemos, então, lembrando que essa entrevista, assim como as demais apresentações que ocorrem aqui na webconference, estarão disponíveis no site, na Apex e também no nosso canal do YouTube na internet. Boa tarde a todos e até mais.